Fundos imobiliários é uma furada. Estou perdendo meu dinheiro com esse tipo de investimento. Vou vender todos os meus fundos imobiliários e vou investir todo o meu dinheiro em renda fixa. É muito mais viável, muito mais seguro. Então, se você quer saber se realmente tudo isso é verdade e o que está acontecendo com os fundos imobiliários e o que está acontecendo também na minha carteira de investimento e talvez na sua também de fundos imobiliários, fica comigo aí até o final desse vídeo. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Bem-vindo de volta ao canal François Renda Mais. Se você já é inscrito aqui no canal, tá, já considera aí deixar o seu like. Agora, se você está chegando aqui pela primeira vez, fica comigo aí até o final desse vídeo. Se no final do vídeo você entender que esse conteúdo agregou algum valor, que trouxe algum conhecimento, considera também se inscrever e deixar o seu like. Bem, vamos lá. No vídeo de hoje eu quero falar sobre fundos imobiliários. Será que realmente é uma furada investir em fundos imobiliários? Quando você olha lá para os seus investimentos e vê que está desvalorizando, vê que você investiu lá R$5.000 e agora só tem R$4.300, R$4.000, você começa a ver a sua carteira no vermelho. Será que esse tipo de investimento é realmente viável? Ou é melhor a gente ficar na renda fixa, que é bem mais seguro? Então vamos lá. O que está acontecendo com os fundos imobiliários? Vocês devem ter percebido aí, vocês que têm fundos imobiliários, que a carteira de fundo imobiliário tem só caído ultimamente. O mês passado a gente teve uma pequena queda e esse mês continua caindo os fundos imobiliários. Eu já estou com um prejuízo de mais de R$2.000 na minha carteira de fundos imobiliários. E o que eu faço agora? Me desespero vendo tudo aquilo que eu tenho lá e invisto na renda fixa. Será que esse é o melhor caminho? Será que esse tipo de investimento não vale mesmo a pena? É isso que eu quero que você entenda agora nesse vídeo. Se você investe em fundos imobiliários, você precisa entender que dentro desse mercado de fundos imobiliários, que é renda variável, aqueles investimentos vão ter oscilações de preço de acordo com a economia, de acordo com aquilo que está acontecendo aqui no Brasil e em outros lugares do mundo também. Você pode perceber aí que o dólar começou a subir, já está a mais de 5,40. E você percebe também que dentro do cenário nacional o governo ainda não conseguiu reduzir os seus gastos, pelo contrário, ele continua gastando e não lançou ainda nenhuma proposta que possa mostrar que ele vai sanar os gastos que são tão grandes aí do governo. Pelo contrário, as medidas que ele tem tomado têm deixado o mercado ainda mais, vamos dizer assim, fervoroso, porque o que as medidas que eles querem tomar é imposto, aumentar imposto, taxar, cobrar para que aqueles impostos, aquela arrecadação possa resolver o seu problema. Mas enquanto o governo não para de gastar, toda a economia começa a sofrer. Então todos os investimentos, principalmente os investimentos de renda variável, eles começam a oscilar. E por que isso? Você percebe aí que a taxa de juros que está a 10,50 e a gente estava naquela perspectiva de queda até o final do ano, 9%, 2024, já não é mais 9%, passou para 9,5%, agora já se cogita 10%, agora já chega até, quem sabe, ficar aí nos 10,50%, como já está, e tudo isso vai estressando o mercado. E o que é que você vê também na parte de investimento de renda fixa, se tratando do Tesouro Direto? As taxas subiram bastante. Isso faz com que muitas pessoas também migrem da renda variável e comecem a ir para a renda fixa, principalmente o Tesouro Direto. Essa semana a taxa chegou a IPCA mais 6,43 lá no Tesouro Principal, IPCA 2045. Então muitas pessoas começam a migrar para esse tipo de investimento que é mais seguro, que dá para nós uma certeza de quanto você vai receber lá no final. Então, os investimentos de renda variável, como fundos imobiliários, eles começam a cair. Quanto mais pessoas vão saindo, vendendo seus ativos, para quem sabe ir para a renda fixa, o que vai acontecer com esse investimento? É o que tem acontecido, ele começa a cair. E muitas pessoas se desesperam quando olham para a sua carteira de investimento e vê que ela está só no vermelho e cada vez mais caindo. Você olha lá, está com
um prejuízo de R$ 200, de repente 300, 400, você olha, já está em 800, 900, no meu caso já estou vendo lá R$ 2.259 de rentabilidade negativa por causa das quedas nos valores das cotas do fundo imobiliário. Agora o que é que eu faço? Entro em desespero, vendo tudo que eu tenho lá, mesmo no prejuízo, e aplico em outro tipo de investimento? Será que essa é a melhor maneira? É óbvio que não. A gente precisa entender que essas coisas vão acontecer. Tudo que nós precisamos saber é que esse momento que está acontecendo agora, esses fundos imobiliários no geral que estão caindo, é uma péssima notícia para nós investidores, ou quem sabe é uma oportunidade de você poder comprar mais cotas daquele fundo, se é que aquele fundo é bom ou não. Será que aquele fundo imobiliário que está caindo lá, que está na sua carteira, será que ele está com algum problema? Será que é problema de vacância? Será que algum inquilino não está pagando? Será que é isso que está acontecendo? Só que quando a gente para analisar, no meu caso, os fundos que eu tenho na minha carteira, e eu vou colocar na tela para vocês aí, os fundos que eu tenho na minha carteira não estão apresentando nenhum tipo de problemas desses. Não é o problema de vacância, não é inquilino que deixou de pagar, não é nada disso. É um problema sistêmico que acontece sempre que o governo começa a gastar demais, influências do mercado americano e de tantos outros que influenciam na nossa bolsa brasileira. Então eu vou me desesperar? É óbvio que não. O que é que a gente precisa fazer? O que eu faço, o que eu queria fazer, e só que infelizmente muitas vezes não dá para fazer o que a gente quer. Eu queria, era nesse momento, ter bem mais dinheiro para poder aportar bem mais nesses bons fundos que estão caindo. Infelizmente, nesse momento eu fico naquela angústia, não pela queda em si. A angústia maior é por não ter dinheiro suficiente para começar a comprar mais cotas desse fundo. Eu tenho alguns fundos aí que eu comprei cotas dele a R$ 110, R$ 108, R$ 115, e agora eu percebo que esses fundos estão lá por R$ 105, R$ 104, R$ 100. Então o meu preço médio poderia agora cair bastante. Se eu comprei uma cota lá por 120 e agora ela está lá por R$ 110, olha quanta diferença aí. Então se eu começasse a comprar, o valor do meu dividendo, aquela rentabilidade aumentaria. Por quê? Você compra lá um fundo imobiliário por R$ 100, aí ele está te pagando lá R$ 1 por cota. Isso significa dizer que você está ganhando 1% todo mês de rentabilidade. Mas se aquele fundo caiu para R$ 80 e você compra ele a R$ 80 e recebe o mesmo R$ 1 de dividendo, isso significa dizer que você não está recebendo agora só 1% em cima daquele valor. Você está recebendo mais de 1%, aproximadamente aí 1,2% ao mês em cima daquele preço que você acabou de comprar. Então qual a análise que nós devemos fazer? Aquele fundo imobiliário que está na minha carteira, ele está caindo por quê? Ele está com algum problema? Se eu olho lá, analiso e vejo que ele não tem nenhum problema, o que é que eu preciso fazer? Eu preciso comprar mais cotas daquele fundo e não simplesmente me desesperar e querer vender tudo aquilo que eu tenho lá, e quem sabe vender tudo até no prejuízo, dizendo que não vale a pena, que não é um bom investimento e tal. Fundos imobiliários, renda variável, são investimentos para longo prazo. Não é investimento para você investir hoje, daqui a um mês, 2, quem sabe um ano, você querer resgatar aquele valor. Não, o fundo imobiliário é algo que você investe para o longo prazo, para 5 anos, para daqui a 10 anos, você ter aquele montante lá te gerando dividendos. Então, todos os meses nós temos que fazer a nossa parte e comprar mais cotas daqueles bons fundos imobiliários que nós já temos na carteira e outros bons que ainda vão aparecendo no meio do caminho. Mas nós não podemos nos desesperar porque a gente começou a olhar para a nossa carteira e ver que está no negativo. Eu vou colocar na tela para vocês aí como está a minha carteira lá de fundos imobiliários. Vocês podem ver aí na tela aí, ó, só do fundo imobiliário aí, ó. Eu tenho aí um prejuízo já de R$ 2.259. Isso foi rápido, não foi uma coisa muito demorada. Em menos aí, vamos colocar aí um mês mais ou menos aí, eu já vi a minha carteira ficar nesse nível. Pode acontecer dela cair mais ainda? Pode. Pode ser que se o mercado continuar estressado, se o governo não tomar uma postura sensata quanto aos seus gastos, pode ser que ele ainda caia mais. Mas o que é que eu vou fazer? Vender? Não, eles não estão com problema. O problema não é no fundo em si. O problema é sistêmico, de acordo com a economia do nosso país
e a economia de outros países, principalmente a economia americana. Os juros lá ainda estão altos, o dólar subiu. Toda vez que o dólar começa a subir, a gente também sofre um pouco. Então vocês veem aí, ó, só no VISC11 eu já estou com prejuízo aí de mais de 700 reais de prejuízo. Eu comprei essa cota aí, o meu preço médio está em 119 e ele está custando hoje aí 112 mais ou menos. Então, se eu tivesse dinheiro agora para investir, o que eu faria? Eu compraria mais cotas deste fundo, que na minha opinião é um bom fundo, não está com nenhum problema. Eu compraria mais cotas e esse meu preço médio, que está em 119, cairia para 115, para 120, para 116, depende da quantidade de cotas que eu pudesse comprar. Se você olhar outro fundo aí, que é o fundo que vai aparecer na tela, vocês vão acompanhando aí para vocês, eu vou falar sobre cada um deles, e vocês vão acompanhando aí o XPLG, o MOL11 também, estou com prejuízo também, vocês podem ver aí o valor do prejuízo que eu estou tendo em cada um desses fundos. Por causa do meu preço médio, eu continuei comprando, porque para mim são bons fundos e eu não poderia deixar de comprar ele. Agora, nesse momento que caiu, eu queria poder comprar bem mais do que o que eu já comprei. Mas como a gente não tem aquela condição tão boa de comprar na hora que aparece uma oportunidade boa, a gente tem que comprar aos pouquinhos, infelizmente. Fazer o quê? Mas não dá para parar de comprar simplesmente porque caiu. Não dá para ficar desanimado, desesperado porque caiu. Tome essa queda como uma oportunidade, porque na verdade para mim isso é uma oportunidade para a gente investir e comprar mais cotas desse fundo imobiliário. Se vocês olharem aí também, XPLG, JSRE, que eu deixei na tela aí para vocês, esses fundos também estão do mesmo jeito, caindo lá, desvalorizando, mas é uma oportunidade para a gente poder comprar mais cotas desse fundo, baixar o nosso preço médio. Como eu dei aquele exemplo, você comprou por 100, está recebendo R$1 de dividendo. Se você baixa o seu preço médio para 90, você vai estar ganhando mais de 1% ao mês. E essa é a ideia, é sempre comprar no momento que está turbulento, no momento que a cota caiu, que está bem barato, que todo mundo está às vezes desesperado, quando a manada, vamos dizer assim, está remando, está andando para o lado direito, você percebe que a esquerda é o melhor momento naquela hora. Então a gente precisa entender o momento, o que está acontecendo, o porquê daquela queda, o porquê da desvalorização. E não simplesmente sair vendendo, sair se desesperando e achar que não vale a pena. Eu ainda acredito que vale muito a pena investir em fundos imobiliários. Ele traz uma boa rentabilidade, todos os meses ele continua entregando lá os dividendos para nós. Tudo que precisamos fazer é o quê? Analisar se aquela queda é relacionada a problemas no fundo em si, ou se é uma coisa relacionada à inflação, se é uma coisa relacionada aos gastos do governo, à economia de um modo geral. Então, depois que eu faço essa análise, que eu olho tudo isso, eu preciso entender se o fundo não tem problema, o que é que eu devo fazer? Aproveitar a oportunidade. Esse é um vídeo que eu queria trazer para vocês aí, só para dar uma esclarecida. Talvez muitas pessoas estejam aí preocupadas com a situação dos fundos imobiliários, não só os fundos, né? Investimentos de renda variável do modo geral, mas fica tranquilo que esta é uma oportunidade para que a gente possa comprar essas cotas de fundos imobiliários bem descontados. Vocês vão encontrar fundos imobiliários aí com PVP de 0,90, alguns desses que eu coloquei na tela para você aí, 0,90, 0,91, 0,80, 0,78, e são bons fundos. Então é um bom momento para a gente aproveitar e comprar cotas desse fundos imobiliário, pensando na rentabilidade, que provavelmente mais para frente o cenário vai mudar, como ele sempre tem mudado. Tem momentos que eu já mostrei essa carteira aí, os fundos imobiliários se valorizando bastante, e a gente ganhando na valorização e ganhando com os dividendos, mas também tem um momento que a cota desvaloriza, e não é momento para desespero, pelo contrário, é momento para a gente aproveitar a oportunidade. Se você tem gostado do conteúdo que eu tenho trazido desse canal, tudo que eu peço para você é não se esqueça de se inscrever nesse canal, deixa seu like, deixa seu comentário. Como é que está a sua carteira aí de fundos imobiliários? Será que está igual a minha? Será que você já está perdendo mais dinheiro do que eu com seus investimentos de fundos imobiliários, ou a sua carteira ainda está no verde? A minha ainda continua no vermelho. Vamos ver até quando, mas eu sei que esse cenário
vai mudar e eu vou aproveitar essa oportunidade, beleza? Não esquece de se inscrever, deixar o seu like, deixar o seu comentário e dizer para mim como está a sua carteira de fundos imobiliários. Esse foi o vídeo de hoje e até a próxima.